Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de C Sharp. Na aula de hoje nós iremos então continuar o nosso estudo sobre herança dentro do C Sharp. Na aula passada nós vimos então uma implementação prática, que foi o que eu chamei o que eu faço com isso, né? Como a gente implementa na prática os conhecimentos que nós estamos absorvendo dentro do nosso curso, né? Vou criar então um novo projeto para demonstrar na aula de hoje algumas particularidades que ocorrem dentro do processo de herança, né, dentro de uma aplicação, dentro do C Sharp, né? Então eu vou colocar aqui o título da nossa aula de hoje, que na realidade vai ser como a gente faz para proteger as classes de heranças e de acesso dentro de uma hierarquia, né? Vou chamar de Protect Sample, ok? E nós vamos ver a primeira proteção. Claro que falando de uma forma informal, né, aplicada a esse tipo de herança em C Sharp. Então nós vamos ver o tipo Sealed, ok? O que eu vou fazer agora, já que meu projeto foi criado, vai ser criar uma nova classe, que eu vou chamar chamá-la de Dog. Então representando um cão, né? Tranquilo, a classe é criada. Então agora eu vou dizer que ela é do tipo pública e que ela é do tipo sealed, ou seja, selada. Bem, quando eu coloco esse modifier, essa keyword sealed em uma classe, quer dizer o seguinte: essa classe não pode ser herdada, ou seja, ela é a ponta de uma herança, ou ela é uma classe pai que não pode ter herança alguma. Vou fazer um exemplo diferente para demonstrar para vocês. Criei uma classe dog, então eu crio uma outra classe chamada, o nome de um cão, puppy, ok? Chamada puppy. Bem, puppy pode herdar, pode ser uma classe filha da classe dog, ok? Vou colocá-la como pública aqui. Perfeito, porque essa classe dog, ela é pública e, enfim, ela está liberada para a herança, né? Eu posso ter uma herança a ela. Uma classe filha que é puppy, que ela é herda de dog. Agora, se eu criar uma outra classe, vejam bem, vou criar uma outra classe representando um outro cão. Perfeito? E vou adicionar o sealed ao puppy. Logo, se eu tentar fazer uma herança do Lucky para o puppy, não vai ser possível. Porque essa classe puppy é do tipo sealed. Okay? Vou dar um Ctrl Shift B para o build da aplicação e ele vai dizer então, vai dar uma mensagem de erro que Lucky não pode estar derivando de uma classe do tipo sealed, chamada puppy, ok? Então o puppy ele seria como um filho que não, um pai que não pode ter filho, né? Seria mais ou menos assim. Esse é o keyword sealed. Então sempre quando nós adicionamos o keyword sealed em uma classe, quer dizer que essa classe não pode ser derivada. Como eu faço uso disso, né? Onde eu vou usar isso? Bem, isso é usado muitas vezes em situações onde eu tenho o topo de uma herança, né?
eu tenho então, ou o bottom de uma herança, né? O final de uma herança. Uma herança deve terminar num certo aspecto, então eu não posso mais ter filhos, eu uso então o keyword sealed nesse caso, né? É importante lembrar também que no momento que eu uso o sealed não posso ter herança, então é bom cuidar também esse tipo de uso para eventuais falhas na aplicação, né? De repente a aplicação é uma aplicação que utiliza muito a herança, então tem que cuidar que momento vai se colocar o sealed para que seja um ponto da nossa hierarquia, do nosso framework, né? Em que realmente não precise ter mais herança dentro dessa hierarquia, né? É importante o desenvolvedor, o analista ter em mente esse tipo de informação. Certo? Bem, de outra forma, vamos mostrar agora a Keyword Protected, como funciona. Vamos criar uma nova classe. E nessa classe vamos representar um gato. Okay? Uma classe com o nome cat. Vamos colocar ela do tipo pública. Tá. Nessa classe, então, vamos colocar um atributo público string name. E vamos colocar outro atributo com a keyword protected int age, a idade do gato, né? Bem, o atributo protected como funciona? Ao criar uma instância do tipo cat, esse atributo age não vai estar disponível para acesso. Ele só está disponível para acesso nas classes adjacentes, ou seja, nas classes que herdarem esse tipo cat. Nessa classe cat, nessa instância dessa classe cat que eu vou criar, ela não vai estar disponível. Então, vou criar uma classe para gerar essa herança, né? Essa classe nova eu vou chamá-la de Lucky. Ok? O nome do gato é Lucky, então, né? Public, herdando de cat. Ok? Está herdando de cat. Bem, vou criar um método chamado call. Apenas por didática. Tá? Dentro desse método, eu vou criar uma instância de cat. Ok? Instância de cat. Ao acessar cat, esse meu atributo protegido, protected, não está disponível. Ele só vai estar disponível nas instâncias das classes que herdarem cat. Ok? Então, se eu fizer uma herança, se eu fizer uma instância do próprio Lucky, eu posso fazer aqui dentro mesmo da classe Lucky, não tem problema nenhum. Ao acessar Lucky, o meu atributo age, então, fica disponível. Por quê? Porque eu estou acessando uma propriedade do tipo protected, isso poderia ser um método, é lógico. E essa propriedade, ela é ilustrada pelo Visual Studio como uma chavezinha, né? Essa chave quer dizer que é do tipo protected, tá? Então, Lucky.age está disponível normalmente para escrita ou leitura de forma tranquila. Entretanto, se eu criar essas instâncias fora da minha classe, né, da minha classe que eu estou fazendo a herança, eu não vou ter acesso a esse tipo protected. Ok? Se eu, por exemplo, no main, no método main, né, fizer uma instância de Lucky, tentar acessar Lucky.age, não vai estar disponível. Só vai estar disponível o tipo protected na própria classe que está herdando o tipo primário que eu estou utilizando. Entende? Ó,
aqui ela está disponível, né? Porque é o próprio método get. Então, se eu fizer um método aqui dentro, o age vai estar disponível, o atributo age. Na classe Lucky, também. Se eu colocar this.age vai estar disponível, ó, porque é a própria classe que está herdando diretamente de get. Ok? Agora, numa classe externa, aquela herança direta, o tipo protected não fica acessível. Bem, quando eu uso isso, para que serve isso? Quando eu quero proteger meu dado de alguma coisa, de repente, na minha classe primária, na minha classe pai, ela não precisa ter um acesso àquele atributo, àquele método, enfim. Então eu protejo ele, eu crio essa barreira de proteção para que apenas a camada filho tenha acesso àquele atributo, né? E dentro da própria camada filho, né? Ok? Então é uma forma de proteção de um acesso externo àquele meu atributo. É interessante o aluno dar uma pesquisada, então, nesse protected para entender bem como é o funcionamento, né, dessa keyword, né? Dê uma pesquisada na internet, dê uma olhada tranquila em algum projeto que utiliza ou não utiliza, até para que se pegue uma vivência de como ele funciona. Tá certo? Por enquanto é isso, muito obrigado pela sua atenção e até logo mais. Valeu!